Olá pessoal, Ivo Marupo novamente na área, e eu gostaria de, com esse vídeo, iniciar uma série de vídeos sobre política, tá? Retomar a nossa veia mais orientada à política, né? Que tomou um desvio aí nos últimos vídeos, talvez, um certo desvio. Bom, nesse vídeo, né, o primeiro de muitos, espero eu pretendo tratar sobre esse caríssimo tema brasileiro, né, imortal e sempre recorrente, que é o tema da corrupção, né? Vou tentar aqui, numa curta e breve exposição, tentar levantar alguns pontos que eu acho cruciais para uma abordagem mais, digamos, correta deste controverso e sempre presente tema na sociedade brasileira, que é a corrupção, tá? Bom, eu acho uma coisa crucial que a gente deve fazer aqui no começo do vídeo é dizer que é muito fácil mistificar a corrupção, né? Se existe uma coisa que deve ser tratada junto com a corrupção é o fato de que há sempre um sistema que precede os indivíduos ou os atores políticos, enfim, econômicos, etc., que nele atuam, que nele se encontram, tá? A semelhança de como a nossa reputação nos precede, tá? Antes da gente mostrar a cara para o mundo, né, existe uma reputação, né, que está vinculada ao nosso nome, características, enfim. E existe algo parecido também com a corrupção, tá? Na corrupção, o sistema precede os indivíduos, né? E esse é justamente o link, né, para se mistificar a corrupção, porque é muito fácil apelar para uma abordagem moral legal, né? O que é uma abordagem moral legal? É apenas um enfoque no que é imoral, no que é errado, um enfoque individual, né, do indivíduo que pratica atos imorais e que por isso deve ser exemplarmente punido, né? Daí o legal, aspecto legal. Então nós temos uma abordagem moral legal para a corrupção no Brasil, historicamente, tá? Pela grande mídia, etc., pelo povo brasileiro. Mas eu acho que essa abordagem moral legal da corrupção atua mais ou menos como uma espécie de fetiche na psicanálise, tá? O fetiche é, trocando em miúdos, né, resumindo, é mais complexo que isso, é claro, mas é a mentira para ocultar a verdade. É aquela última camada da tela de proteção que a gente vê como uma espécie de entre a negociação entre a negação e a negociação para a gente lidar com a verdade. Tá? A gente, digamos que a gente adota dos males o menor, ok? A gente prefere ver uma coisa ruim em troca de não ver algo terrível, digamos assim. Então, a abordagem moral legalista da corrupção, que é muito comum no Brasil, na mídia liberal brasileira, enfim, é justamente isso, tá? Esse é o ponto focal, né? Essa abordagem moral legalista, onde o enfoque é no indivíduo que simplesmente age pelo seu impulso moral pervertido, corrupto, né? Age moralmente, deve ser reconhecido como tal e punido exemplarmente, né? E a discussão sobre o sistema corrupto e corruptor no qual ele se inclui e que ele reproduz, fica posto de lado, né? Ele emerge aqui e acolá, mas às margens, nas franjas das discussões, né? Mas nunca é realmente posto em xeque em definitivo. Tá? Este nunca é o enfoque de fato da mídia. O que a mídia nos mostra é uma espécie de presente puro, onde as coisas simplesmente acontecem. Não há um contexto situacional concreto e preciso, objetivo e histórico, né, que o acomode. As coisas simplesmente acontecem, tá? Essa é a abordagem da imprensa, da grande mídia no Brasil, né, e no mundo também, de que as coisas simplesmente acontecem, né? É um presente puro, como eu já falei, não há passado nem futuro, não há contexto maior, situacional, né? A mídia apenas narra que X foi acusado de corrupção, Y foi pego numa gravação, Z foi aquilo outro, e a gente acha que discute a corrupção em profundidade, mas quanto mais a gente discute a corrupção nesses termos moral legalistas, dos indivíduos que concretamente
se envolvem em redes de corrupção, mas sem entender essa rede, né, esse sistema que os precede, essa é a melhor forma de neutralizar a corrupção, o sistema da corrupção, né? Ele equivale a, digamos assim, cortar um dedo ou dois podres para salvar a mão executora, né? Você salva a mão executora cortando, digamos assim, decepando um ou dois dedos podres gangrenados, né? Para se assegurar que o sistema continue se reproduzindo do jeito que ele é, né? Tanto é que não houve nenhum tipo de consulta popular, né? Sobre nenhuma reforma, grande reforma política do sistema político. Até hoje não houve, tá? Só houve promessas e ladainhas, porque é algo realmente muito enraizado, né, na forma como a política e a economia se reproduzem no Brasil e no mundo, né? Daí nós desenvolvemos vários mecanismos retóricos e tudo mais para tratar da corrupção, né, novamente, em algum lugar entre a negação e a negociação. A gente mostra todos os podres da corrupção, mas sem jamais fazer as perguntas óbvias e básicas, né? Como, por exemplo, por quê? Né? Quem já viu um julgamento sem um como e principalmente sem um porquê, sem as motivações do crime? Né? E no Brasil a gente consegue tratar por anos a fios da corrupção sem sequer levantar as perguntas mais óbvias e autoevidentes. Por quê? Né? Por que houve corrupção no PT, no governo do PT? Né? Foi porque Lula era um cara malvado e queria enriquecer, e por isso existe uma trajetória sindical de décadas a fio. Ele concorreu, se não me engano, umas 5 vezes à presidência. E ele chegou lá e foi para quê? Para enricar, para ganhar rios de dinheiro, sendo carregado pelo povo brasileiro? Óbvio que não, né? Ele se envolveu em escândalos de corrupção para fazer a política nacional funcionar minimamente, para aprovar projetos sociais, etc., políticas públicas e por aí vai. Mas é claro que isso acabou gerando um monstro próprio, né? Com o passar dos anos, uma rede imensa de corrupção, começada com o mensalão, como a gente sabe, que é a compra sistemática de parlamentares, né, para votarem certas pautas, né, enfim, em prol de certas pautas, né? Isso fugiu do controle, gerou um monstro burocrático corrupto próprio e deu no que deu, tá? Mas é errado achar que é porque Lula é um bandido corrupto que quer se apossar da política brasileira e enricar horrores. Isso é mentira, tá? Isso é secundário. O primário foi justamente o seu envolvimento na política, num sistema corrupto, tentando fazê-lo funcionar minimamente para cumprir as suas promessas sociais, né? Sem as quais a sua eleição, a sua difícil eleição, durante, digamos assim, 2 décadas tentando, seria totalmente insignificante, sem nenhum sentido, né? Então ele devia muita coisa ao povo brasileiro. Então, para fazê-lo com um sistema engessado, político, ele teve que apelar para a corrupção, tá? Pelo fisiologismo, né? Pela troca de favores e, no caso do mensalão, num depósito de dinheiro, né? Sistemático, tá? Então, isso é um ponto fundamental. A gente tende a individualizar a corrupção numa abordagem moral legalista, onde indivíduos, porque são imorais no seu coração, praticam atos imorais, devem ser reconhecidos como criminosos e encarcerados com todo o rigor da lei. Mas a gente nunca faz as perguntas básicas, né? Sequer o como a gente faz, porque não há como sem porquê. Né? Um como autêntico sempre traz a reboque um porquê. Né? E a gente conseguiu a façanha de tratar da corrupção durante décadas no Brasil sem sequer se perguntar por quê. De que maneira mais exatamente houve a corrupção. Isso jamais aconteceu, tá? Então, isso por si só já é sintoma mais do que suficiente, quase que escandaloso, né, para escancarar tudo isso que eu estou falando, né? E a gente consegue no Brasil tratar da corrupção obsessivamente, sem jamais de fato tocar na corrupção.
né, que é questionar realmente o sistema das coisas, a maneira pelas quais as coisas se reproduzem, né, num sistema que é corrompido e é corruptor também, tá? E claro, ao dizer isso, não é que os indivíduos não tenham culpa, os indivíduos ainda têm culpa sim, tá? E merecem ser processados e punidos, encarcerados e tudo mais, sem problema nenhum. Mas a gente não pode apenas se focar nos indivíduos, né, que executam um sistema que os precede, tá? De forma semelhante a como a nossa reputação nos precede, né? Precede a nossa própria existência concreta agindo na sociedade, né? Existe uma... Percebem a ligação? Né? Existe um sistema corrupto antes dos indivíduos corruptos, né? Existe um sistema corruptor que é anterior aos indivíduos corruptos, né? E muito embora o PT seja o protagonista de uma imensa rede de corrupção, imensa, ele não a inventou, né? Se você é dos anos 80 e 90, você já deve ter visto muitos programas de humor, como Cacete Planeta, por exemplo, da Rede Globo, onde os escândalos políticos eram absolutamente banais, tá? Com Fernando Henrique Cardoso, existiam vários quadros humorísticos de, enfim, dólar na cueca, mesmo da época do PT, mas anterior a ele, tá? Com o Fernando Henrique, com Itamar Franco, né? Fernando Collor de Mello nem se fala, né? Foram vários escândalos, né? De improbidade, enfim, tá? E a gente tem que ter muito cuidado como a gente aborda a corrupção, né? Porque é muito fácil ofuscar a verdade, né? Se utilizar de subterfúgios, de fetiches para tentar negociar as coisas. A gente expõe uma coisa ruim, como eu já te falei, como já os falei, para ofuscar algo ainda pior, né? Dos males o menor, como se diz, né? Como eu já falei, tá? Então, a corrupção, ela é sistêmica, né? A gente adora apontar dedos para indivíduos corruptos e tudo mais, que devem ser exemplarmente punidos. Tudo isso, toda essa novela, para deixar o sistema intacto, para adiar ao máximo a abordagem do sistema em si, né? Que até hoje jamais houve uma reforma do sistema político realmente profunda, tá? A gente tem uma lei da ficha limpa aqui, outra coisa acolá, mas nada realmente profundo, né, que expõe as entranhas do sistema, né? Então essa é a estratégia, historicamente falando, da grande mídia no Brasil e do povo brasileiro, tá? Essa abordagem absolutamente individualizada de uma corrupção que é sistêmica, tá? Ok? Então esse vídeo foi basicamente para isso, para alertar para esses aspectos da corrupção, né? Para tentar facilitar uma abordagem mais adequada do tópico da corrupção. Beleza, pessoal? Então, por esse vídeo é isso. Forte abraço.